todos. Bem-vindos ao novo programa Questão de Saúde, da Unimed Rio Claro. Estamos no nosso terceiro programa. O assunto de hoje é, por exemplo, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que 704 mil novos casos de câncer serão diagnosticados até o ano de 2025. Essa é a pauta de hoje. Para isso, nós trouxemos alguns convidados, especialistas no assunto, expoentes na cidade. Dr. Gustavo Ismael, oncologista. Dr. Marco Antônio Rocha, especialista em cuidados paliativos. E Dr. José Martiliano Grino Neto, que é urologista e também atua na área. Bom, Dr. Gustavo, câncer. Começa a explicar um pouco para o povo. Certo. O câncer ele pode ser considerado como uma doença em que a célula, uma determinada célula, ela vai perder o controle de duplicação. Todos nós temos, assim, os nossos tecidos, os nossos órgãos são constituídos por células que estão se renovando constantemente, sem que nós percebamos. Nosso sangue, nossa pele, a maioria dos nossos tecidos, eles são renovados diariamente. Por um determinado momento, lógico que isso depende de inúmeros fatores, ocorre uma falha nesse processo de duplicação e uma determinada célula perde o controle de se duplicar e não para mais de se duplicar. Começa a duplicar exponencialmente a ponto de uma célula virar um clone, né? Uma população absolutamente anormal. E essa população ela começa a tomar, né, não só o órgão, mas de repente até outros órgãos e comprometer assim o funcionamento adequado do nosso organismo. Conceitualmente, essa é a definição, né? É uma proliferação anormal de células. É importante frisar que o câncer é uma doença extremamente heterogênea, né? Você tem diversos tecidos, né, originando diversas neoplasias. Dentro de um mesmo órgão, você vai ter diferentes neoplasias, né? Se você for considerar, por exemplo, a neoplasia de mama, o câncer de mama, ele tem uma heterogeneidade enorme. Dentro da mesma doença, você tem várias subdoenças, por assim dizer. Entre os linfomas, por exemplo, também a mesma coisa. Então é importante a gente sempre salientar que assim, existe a necessidade de encarar essa doença como uma doença heterogênea. Ou seja, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua evolução. Então é importante que nós tenhamos a capacidade de reconhecer essas características, vamos dizer assim. É uma das dificuldades para o tratamento do câncer, né? Essa heterogeneidade, não tem a receita de bolo pronta, né? Dr. Grilo e Dr. Marco, fala-se por aí muito que está aumentando exponencialmente o número de casos de câncer. Isso é verdade? Isso é só porque melhorou o diagnóstico? Isso é a mídia que está explorando muito esse assunto? O que vocês acham? Bom, na concepção que eu vejo é o seguinte: o diagnóstico melhorou. Os médicos e a tecnologia têm facilitado o diagnóstico. E a população tem envelhecido. Consequentemente, isso daí são dois fatores que vão levar a diagnóstico da doença de uma forma mais abrangente. Hoje, se diagnostica muito mais câncer do que há 50 anos atrás. Evidentemente que mudou muita coisa. Uma delas é a tecnologia, o outro é o envelhecimento populacional. E nós esperamos um incremento, ano a ano, de aumento de casos de câncer, não uma regressão. Isso não vai regredir por enquanto, não. Envelhecimento, né? O Dr. Marco Antônio, além de ele ser o coordenador dos nossos cuidados paliativos, ele é geriatra. Envelhecimento da população, Dr. Marco, contribuiu demais para isso? Com certeza é um fator que vai contribuir, né? Como o Dr. Guilherme estava falando, o perfil epidemiológico da população mudou muito nos últimos anos. Alguns anos atrás, predominavam as doenças infecto-contagiosas, né? Com o advento de melhorias, saneamento básico, vacinas, qualidade de vida, métodos diagnósticos, né? E da saúde como um todo, a população foi envelhecendo mais. Em envelhecendo mais, abriu-se a possibilidade para a definição que o Dr. Gustavo passou aí, né? Então, hoje a gente convive com uma população envelhecida, que vem envelhecendo e com possibilidades de, além de doenças crônicas, com doenças oncológicas. E a impressão minha vem envelhecendo
mal na minha forma de ver. Não está envelhecendo bem, pelo estilo de vida, pela alimentação e tudo no estilo de vida que temos. Seria isso? Envelhecendo mal, entre aspas. Isso, aparentemente assim, o estilo de vida das pessoas piorou bastante. O nível de estresse das pessoas, a questão de alimentação, a questão da obesidade, tudo isso são fatores que ajudam a predispor esse tipo de situação de doenças, né? Não só oncológicas, mas várias outras doenças também. E para as pessoas que são leigas, é importante frisar esse assunto, que a obesidade contribui para o aumento da incidência de alguns tipos de câncer. Vários, por sinal, né? Além das outras doenças que a própria obesidade causa, né? E aí o Dr. Gustavo já falou, por exemplo, como é que vem o câncer, como é que aparece o câncer, o que é um câncer, já deu a definição do que é esse tipo de doença. Existem muitos mitos e lendas urbanas sobre o câncer, que nem, por exemplo, Dr. Gustavo, já existe a cura do câncer, o pessoal que não quer mostrar ela pra gente, a indústria não quer... não quer soltar isso pra gente. Eu ouço muito isso. Nós temos que sempre reconhecer os avanços, né, que nós tivemos. Ao mesmo tempo que a gente tem alguns problemas no que diz respeito ao estilo de vida, nós temos que ver também que assim, a nossa expectativa de vida ela aumentou muito, né? Uma expectativa de vida no Brasil que na década de 50 era em torno de 55 anos, hoje ela está em 77, né? Dados do IBGE do ano passado, 77 anos, né? E a tendência disso é melhorar ano a ano. Então, isso também contribui para quê? Para que você tenha mais neoplasias, né? A neoplasia conceitualmente é uma doença degenerativa, ela é mais incidente em idosos e a expectativa, como o Dr. Grilo comentou, é de que ano a ano nós tenhamos um aumento do número de casos por conta desse envelhecimento. Em relação à cura, né? Hoje nós podemos interpretar, nós podemos concluir que cerca de 2/3 dos pacientes com diagnóstico de câncer vão se curar. Tá? Isso é factível, né? São 2/3 de pacientes que atingirão a cura por diversas ferramentas. Né? São diversos os tratamentos que são envolvidos, cirurgia, tratamento sistêmico, radioterapia, né? Agora mais recentemente as medicações com alvo molecular. Então isso tudo trouxe um incremento enorme, né? Bloqueio hormonal em vários casos, isso trouxe um incremento de ferramentas para tratamento que traz a cura. Ela já é algo viável, algo extremamente factível, né? A gente ainda tem 1/3 desses pacientes que caem dentro dessa classificação de doença incurável, vamos dizer assim. E o processo ele é contínuo, né? A melhoria é contínua, né? Você vai agregando ferramentas e vai melhorando, vai aprimorando o tratamento de uma tal maneira que vai melhorando ano a ano esses resultados. É fundamental também, acho que a gente não só focar em tratamento, mas focar na questão do diagnóstico precoce, do rastreamento, né, propagação de bons hábitos, de estilo de vida saudável, porque muitos dos casos eles estão diretamente relacionados a estilo de vida, né? Você comentou da obesidade, que é algo que é factível, extremamente vinculado em inúmeras situações, né? Câncer de mama, próstata, cólon e reto, pâncreas, tem uma série de neoplasias que estão relacionadas à obesidade. Então é possível você, sim, ter uma atitude preventiva e também de fazer um diagnóstico precoce, que é quando você tem uma chance ainda maior de atingir a cura. Prevenção, como sempre, né? Tem um grande impacto a prevenção em tudo isso. Dr. Grilo, alguns países do primeiro mundo que se preocupam muito com a gestão da saúde, como o Canadá e o Reino Unido, por exemplo, eles se preocupam demais. O Dr. Gustavo Mel falou, já está surgindo muita tecnologia para tratar tudo isso. Chega uma hora que eles começam a ter a preocupação, e eu acho que isso precisa ser discutido entre o sistema público e o sistema privado. Como é que paga tudo isso? Vai ter dinheiro para pagar tudo isso? Bom,
Primeiro, eu acho que a gente tem que ter algumas situações com o pé no chão. O câncer é uma doença para ser respeitada. Não é uma doença que, como o Dr. Gustavo falou, tem cura, tem possibilidade de cura sim, só que tem alguns caminhos. Não é possível você, com uma suspeita de câncer, o cara entrar no teu consultório fumando, bebendo, tá? Então veja bem, se você não respeita essa doença, não espere que ela vai te respeitar. Agora, há um impacto de custo elevadíssimo no tratamento do câncer. As pessoas têm que entender que o melhor tratamento é a prevenção e é o diagnóstico mais precoce possível. O câncer pode ser curado. Hoje, inclusive, com tecnologias, com cirurgia até. Em alguns casos até sem. Mas na fase inicial. Depois que já avançou, é como se diz, já é Elvis, não tem mais o que fazer a não ser rezar. Então nós temos que primeiro mudar certas atitudes que estão aí na rua o dia todo. A hora que sentou aqui tinha 4, 5 negros fumando aí fora. Pô. Isso é uma atitude de irresponsabilidade perante uma doença que tem que ter respeito. O câncer tem que ser respeitado. Pessoa de pele clarinha, andar no sol sem um protetor solar, a incidência do melanoma está aí para todo mundo ver. E são doenças que aparecem até por descuido ou falta cultural da nossa parte, de saber que tem que ser respeitado esse tipo de doença. Essa preocupação que eu joguei para o Dr. Grilo discutir um pouco, isso aí é difundido no mundo inteiro, principalmente nos sistemas públicos de saúde, né? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Imagina vocês, como se fosse uma situação de guerra. Você tem vários pacientes para tratar, várias situações diferentes. Quem precisa primeiro desse tratamento? Essa discussão tem que sempre ser levada em conta também. E aí o Dr. Grilo frisou, assim como o Dr. Ismael, prevenção. A prevenção é o bom, bonito e barato, entre aspas, né? Sim. Nesse contexto todo. Dr. Marco, existe uma situação muito difundida em muitos países. Aqui no Brasil a gente já conhece um pouco, mas explica um pouco melhor para as pessoas sobre os cuidados paliativos. Aquelas pessoas... Qual é o grupo de pacientes que vai usar os cuidados paliativos? O que são os cuidados paliativos? Esclarece um pouco para quem está assistindo. Tá. Bom, a origem dos cuidados paliativos se deu na Inglaterra, tá certo? E sendo praticada a partir de 1960, mais ou menos. E foi ganhando corpo ao longo do tempo e hoje é uma prática difundida no mundo inteiro. Nós aqui no Brasil ainda estamos, precisamos fazer muita coisa, né? A gente está um pouco atrasado em relação ao cuidado paliativo. A gente fica atrás de Argentina, de Uruguai, por exemplo. Na verdade, o cuidado paliativo é um cuidado oferecido a pacientes e famílias devido a doenças que ameaçam a vida, tá certo? Então, por exemplo, o câncer é uma delas. Mas existem outras, por exemplo, insuficiência cardíaca, grau 4, insuficiência renal, DPOC. Então, são doenças que vão ameaçar a vida sim e vão tirar a qualidade de vida do paciente e, consequentemente, vai afetar a família. Então, o cuidado paliativo se presta a isso. É um trabalho realizado por equipe multiprofissional, um pessoal preparado para isso, tá certo? Respeitando, além da doença, o aspecto familiar, social, religioso do paciente e da família. E uma das principais práticas é o manejo dos sintomas, né? O carro-chefe é a dor, mas também tem a questão da dispneia, né? A questão dos distúrbios psiquiátricos associados e por aí vamos. Então é uma prática relativamente nova. A gente tem buscado capacitação. A Unimed de Rio Claro está nos proporcionando a possibilidade de fazer isso com os nossos clientes. Então, nós hoje temos uma equipe que tem iniciado esse acompanhamento. Temos vários pacientes do Dr. Gustavo também. E é um acompanhamento assim, muito humano, muito humanizado, né? Que traz muita qualidade para o momento difícil da vida de um paciente e de uma família. No caso do câncer, entende-se que são os casos mais graves ou até os que não têm mais cura? Necessariamente ou não? Não, na verdade, assim, na maioria das vezes os casos chegam num estágio bastante avançado, tá? A gente faz o acompanhamento, sim. Quanto mais precoce a gente instituir os cuidados paliativos, melhor em termos de ganho para a família e para o paciente. Não tenha dúvida. Aliás, para o paciente e para a família.
né? Mas, assim, a parte da oncologia, né, ela se destaca pela quantidade de pacientes que tem, né, e pela gravidade das doenças. Mas nós já tivemos pacientes com insuficiência cardíaca, com DPOC, insuficiência renal, a gente tem acompanhado esses pacientes. Então, nós temos uma equipe que trabalha dentro do Hospital Unimed e também faz o prolongamento desse cuidado para o domicílio. Então, um paciente que às vezes transita do domicílio para o hospital, hospital-domicílio, ele vai receber assistência nos 2 âmbitos, né? E é um trabalho que vem sendo muito elogiado, né? Então, hoje nós temos vários pacientes sendo atendidos, né? Nós estamos aqui agora conversando, temos pacientes chegando no hospital para fazer o passo da terminalidade, né? Que chegou no nível de comprometimento que já não existe como a gente conduzir em casa e não tem mais nenhuma medida terapêutica possível. Para explicar melhor para quem está assistindo o que é o passo da terminalidade. Seria o estágio, teoricamente, da finitude, do final da doença, né? Onde todas as medidas, todos os tratamentos foram propostos, né? Foram feitos, foram realizados, só que, infelizmente, a doença venceu, né? Não está dentro desse 1/3, por exemplo, que o Dr. Gustavo falou, que desses 2/3 que a gente consegue promover a cura, né? Então, esses pacientes, infelizmente, eles merecem todo respeito, toda a dignidade, e através de medidas de conforto, a gente faz esse acompanhamento, a gente promove esse acompanhamento, estando junto dele, junto da família. Tem que ser amenizado o sofrimento desse paciente. Falecer todos nós iremos, Sim. Mas nessa fase final do paciente, nós temos que fazer com que esse sofrimento seja o menor possível. Esse é o papel do médico e do atendimento que é feito pelo Dr. Marcos e pela sua equipe. É amenizar o sofrimento, talvez não cure, mas amenizar o sofrimento de uma doença que agora passou a ser irreversível. Não tem mais como voltar atrás. Cai dentro de uma crença minha, pessoal, que eu digo sempre que o médico não cura, quem cura é Deus, que o médico cuida, né? E o cuidados paliativos, ele foca bastante nisso. E o interessante que o doutor falou, está focado na família, está focado no âmbito dele, né? Não só o paciente. Na família, no ambiente onde ele vive, então esses cuidados se estendem até todos esses próximos, certo? Eu costumo dizer que assim, o cuidado paliativo está focado em cima do cuidado, a gente manejar esses sintomas, e da compaixão. Compaixão pelo ser humano que está ali no estado de sofrimento. É isso que a gente tenta fazer para minimizar. E dar uma oportunidade até de respeito a essa pessoa doente, de permanecer no seu momento final próximo à sua família. Se bem que a gente sabe que tem algumas famílias que não querem. Aí entra um comportamento social. Sim. Mas eu acho que é o que a gente procura fazer, é colocar o paciente próximo aos seus familiares para que ele tenha dignidade e respeito dessa família na sua hora final. Sim. Então, Gustavo, tem muitos locais, eu digo em outros países, né, que existe uma cultura de que quando você tem um câncer diagnosticado e você apresenta as opções de tratamento para esse doente, muitas vezes as opções de tratamento não são muito promissoras, nem agradáveis, e o paciente fala assim, prefiro não tratar, prefiro ir para casa e não quero nada disso. Eu não quero operar, não quero sofrer com cirurgia, não quero tomar remédio, não quero nada. Aqui no Brasil é muito difundido isso? Acontece muito entre os pacientes? Nós tivemos um amadurecimento muito importante da questão do livre-arbítrio e autonomia do paciente. Nossos conselhos, né? Seja o Conselho Regional, o Conselho Federal, nas últimas 2 décadas aí vem discutindo muito, os segmentos de bioética também discutem bastante essa questão da autonomia, né, do paciente. Se o paciente ele está, vamos dizer assim, apto para os atos da vida civil, ele é maior de idade, ele é responsável, ele tem plena capacidade cognitiva e ele pode escolher, né, cai dentro desse princípio da autonomia e do livre-arbítrio. Ele tem que ser orientado, o paciente ele tem direito à orientação no que diz respeito a quais são as opções de tratamento, as opções de diagnóstico.
Mas nós entendemos que assim, você tem muitas situações, né, que são extremamente desafiadoras, né, especialmente no segmento do paciente mais idoso, mais frágil ou com muitas comorbidades, que é frequente na oncologia. Você ter paciente com outras doenças de grande importância clínica, grande relevância clínica, onde o tratamento muitas vezes pode oferecer muitos riscos, né? E ao invés de você ajudar o paciente, você vai prejudicá-lo, né? Então, isso tudo é uma decisão feita em conjunto, né? Normalmente existe uma exposição das opções de diagnóstico e de tratamento. Muitas vezes os diagnósticos, os procedimentos diagnósticos também trazem riscos, né? Muitas vezes você tem biópsias, você vai fazer uma biópsia de um nódulo torácico, por exemplo. Você pode ter pneumotórax, você pode ter sangramento, você pode ter óbito na biópsia, né? Então, tudo isso é discutido, tudo isso é levado ao paciente e aos familiares para que nós possamos juntos, né, definir qual que é a escolha, vamos dizer assim. E se num determinado momento o paciente e a família optar por não receber o tratamento oncológico, tá? O paciente tem esse direito, né, de ter uma opção, vamos dizer assim, conservadora no que diz respeito a seguir somente com os cuidados de suporte, com os cuidados paliativos, porque esses cuidados são de suma importância, né? Eu costumo muitas vezes dizer, né, para pacientes que estão nessa situação de doença incurável. O paciente chega, a família chega, a gente explica, fala, e chega uma hora que você não tem mais opção terapêutica, você já esgotou o que você podia fazer. A família vira, é comum você ouvir aquela pergunta, então a gente não vai fazer nada? Não, agora pelo contrário, nós temos muito o que fazer, porque vai ter que assumir todo o cuidado, né, no que diz respeito a cuidados de suporte, cuidados paliativos, manter conforto, manter dignidade, o aspecto da terminalidade que vai envolver não só o paciente, mas também familiares. Então, eu acredito que a gente tem que discutir isso de uma maneira mais aberta, como tem sido feito. Até então, o câncer era uma doença com muito estigma, com medo, né? Muitas pessoas tinham medo de falar. Eu tenho até hoje pacientes mais antigos, mais idosos, que nem falam a palavra câncer, né? Por conta do medo da doença, né? Aquela doença, a doença ruim, né? Eles usam várias expressões para se referir ao câncer. A gente tem que ter hoje, vamos dizer assim, a maturidade de lidar com isso, e de lidar com essa, vamos dizer assim, ameaça, né, de uma maneira franca, de uma maneira honesta, de uma maneira onde nós possamos obter o melhor resultado possível para o paciente, né? Ainda que essa melhor opção seja não fazer nada do ponto de vista de tratamento, mas fazer muito do ponto de vista de cuidado. Sim. E conceitualmente em medicina, não fazer nada é já estar fazendo alguma coisa, né? Então eu prefiro não operar essa pessoa, prefiro não dar o remédio para essa pessoa, isso eu já estou tomando uma atitude. Em medicina assim funciona. Dr. Grilo, o médico dos países de cultura anglo-saxônica, eles são muito exatos, eles só seguem guidelines e livros, isso, aquilo, e parou por aqui, não quero fazer mais nada, não faço mais nada. O médico dos países de cultura latina são bem diferentes, eles são até uns heróis, eles praticam até o heroísmo. Por ser câncer, isso existe mais? Olha, existe, aqui? E a discussão aqui é o seguinte: primeiro, diagnóstico de câncer não é que está perdido, mas hoje, com as tecnologias, com as técnicas que nós temos, tem várias opções para a mesma doença. Então é uma discussão que tem que ser feita. Até que ponto vale a pena um negócio agressivo, ou o agressivo é não fazer nada. É uma discussão que a gente vive no consultório. Você pega um indivíduo de 40 anos com câncer, é uma conduta. Se esse mesmo câncer em 80 anos, a conduta tem que ser outra. Porque o tratamento, algumas vezes, é pior do que a doença. E aquilo que você começa, você algumas vezes, a hora que termina, fica pior. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu tenho que pensar o seguinte: o que eu faria, e que os médicos pensem, o que faria se fôssemos em nós? Faríamos isso? Depende da idade, tá?
Com uma certa idade, você tem que correr tudo aquilo que a medicina pode lhe dar. Com uma outra idade, talvez a medicina seja pior do que a doença que você tem. Isso é o que a gente vê no dia a dia. E é uma discussão difícil no consultório, porque o BAC, aquilo lá, os meus tios, meus avós, quando se falava em câncer, era melhor morrer de pneumonia do que ter câncer, tá? Hoje em dia, a gente sabe, o doente já está, mas só que nós temos ainda problemas. São técnicas de tratamento diferentes para a mesma doença e que tem que ser discutido. Até pela expertise de quem trata, até pelo conceito humano daquela pessoa que está tratando. Não é uma cartilha que serve para nós, que serve para todo mundo. Existem casos, inclusive, de remissão espontânea de câncer, tá? Como existe também casos que foram tratados e que virou uma desgraça, tá? Então, é esse conceito, a gente tem que tratar essa doença com respeito e, mais ainda, tem que respeitar a decisão da pessoa, pela idade e pelo comportamento, inclusive, familiar. O que a família aceita? Doutor Marco, nesse rumo de pacientes que escolheram não tratar, e eles vão chegar uma hora que a doença avançou e eles vão precisar dos cuidados paliativos. As doenças, o câncer, ele vem, né, já é uma pergunta, acompanhado de doenças psiquiátricas associadas, causadas pela situação desse doente, certo? E entre os pacientes que escolheram não tratar, os que escolheram tratar, tem muita diferença entre os distúrbios psiquiátricos ou problemas emocionais? Eles são mais resilientes, os que escolheram não tratar, ou não? Isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo e da patologia, do tipo de acometimento, né? Mas assim, fazendo um gancho em cima do que o Dr. Gustavo e o Dr. Grilo falaram agora, em cima da escolha ou não do tratamento, né? Quando é feita a escolha, feito o tratamento e o tratamento se esgota, existem algumas ferramentas que ajudam a prevalecer a vontade do paciente também. Existem as diretivas antecipadas de vontade, que é quando o paciente e a família, em conjunto, definem o que realmente querem para aquela etapa seguinte da vida, né? Então, eu, por exemplo, não quero que seja feito nenhum atendimento dentro de uma UTI, uma intubação, ventilação mecânica, ressuscitação cardiopulmonar. Isso tudo pode ficar registrado, tá? A nossa equipe tem trabalhado com os pacientes e com as famílias numa situação dessa e tem tido bons resultados. Porque a gente, às vezes, observa o contrário, né? O paciente esgotou o tratamento e quando cai dentro do âmbito hospitalar, que é um local onde o pessoal está preparado para salvar a vida mesmo, investir, né? Às vezes é feito o excesso. E aí isso a gente chama de distanásia, né? Então é um excesso de cuidado utilizado de forma desnecessária, que não vai trazer nenhum benefício e nenhuma qualidade para o paciente. Então a gente tem trabalhado bastante com a cultura do hospital, além dos pacientes e família, com a equipe, né? A enfermagem, com os médicos, né? Para a gente tentar ver o que é o melhor para o paciente, né? Respeitando a vontade do paciente, tá certo? E outra coisa que assim está muito em prática hoje também seria o testamento vital. O que eu quero para mim? Eu estou com a saúde boa, perfeita, mas se eu tiver um câncer, se eu tiver um acidente de carro, o que eu quero? Eu quero ser entubado? Eu quero ficar num ventilador mecânico o resto da minha vida? Eu quero ganhar uma sonda de alimentação? Então isso são coisas hoje em dia legais, tem amparo dos conceitos, né? Federal de Medicina, inclusive, e de outros órgãos que visam dar assim, legitimidade à vontade do paciente, da pessoa, tá certo? Então eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima dessas questões, porque chega uma hora que realmente a gente não sabe o que é pior, se é a doença ou se é o tratamento. E quando o tratamento se esgota também, como o Gustavo falou, tem muito por fazer, mas esse muito vai até quando? Não é para curar, né? Entendeu? E tem paciente e paciente. Eu tive um caso de um paciente muito esclarecido, e esse paciente estava na fase terminal. Ele me falou o seguinte: Grilo, eu quero que você faça duas coisas. Fecha a porta do quarto, senta aqui e fica comigo, não faça nada até eu morrer. E realmente ele estava nos finalmente, tá? Depende do conceito e da crença de cada um.
naquilo que crê. E a gente respeita. Não quero que massageie, não quero que entube, e realmente não tinha nada para fazer. Mas teve um caso que marcou bastante. Ele falou, por favor, o cara é esclarecido, professor, curso superior, tá? Psicólogo, e a decisão foi dele. A gente respeita isso daí. Tá? Interessante. E o câncer, doutor Gustavo, na mídia, nas redes sociais, principalmente na mídia um pouco mais de alguns anos atrás, existe um conceito em medicina que é tecnologia de saúde. O que é tecnologia de saúde? Tudo que você inventa para tratar as pessoas é uma tecnologia de saúde. Se eu invento uma cirurgia nova, um aparelho novo, um material novo, um remédio novo, tudo isso é tecnologia de saúde. Tudo que se inventa para tratar alguém é uma tecnologia de saúde. E existe um conceito de tecnologia de saúde fútil. Inventa-se algo com a promessa de fazer algo e, na verdade, não faz. É um remédio que promete tratar tal doença e não trata, é um aparelho que promete fazer um diagnóstico que não é tão bom quanto prometia. E uma oncologista da Unicamp, uns anos atrás, trabalhou comigo muitos anos, não vou falar o nome dela porque eu não pedi permissão. Ela fez uma tese de mestrado, ela pegou os últimos 50 anos de notícias da TV, dos jornais, com as novas curas de câncer. Então agora descobriu o câncer tal. Ela reuniu todas essas reportagens, fez um juntado de tudo isso e depois ela discorreu a respeito do assunto. Nessa amostra que ela pegou, que era de TV, nenhuma dessas promessas do câncer foi cumprida. Né? O remédio novo que surgiu para tal doença vai curar essa doença. Não curava. Tem muito isso em oncologia, doutor Gustavo? Promessas que são tecnologias fúteis? Olha, a mídia, realmente, nós temos que tomar algum cuidado aí no que diz respeito ao filtro das informações, porque esse dado dessa tese ela é muito pertinente, né? A mídia, o que ela busca? Audiência. A mídia quer audiência, né? Esse é um fato. E muitas vezes você tem na divulgação na mídia de dados, por exemplo, de um estudo experimental em animais, né? Aí você vai lá, teve um determinado agente, colocou numa determinada linhagem de células ou em animais, teve um efeito assim relevante, e aí já joga, não, agora tem a cura do câncer, agora nós temos uma medicação que vai revolucionar o tratamento. Sendo que esse é o primeiro passo ainda do desenvolvimento de um novo tratamento, né? Você tem que passar da estudo experimental, você passa para um estudo clínico fase 1, que é para você determinar a dose máxima que você pode usar, para o estudo clínico fase 2, que você determina que aquele medicamento é eficaz e ao mesmo tempo seguro, e o estudo clínico fase 3, onde você vai comparar esse novo agente com o que você tem de melhor hoje, tá? De uma maneira muito simples, vamos dizer assim, esse é o esqueleto da medicina baseada em evidência. As nossas decisões, elas devem ser tomadas com esses dados baseados em evidências, tá? E não em reportagem que quer trazer audiência, né? Então, toda e qualquer conduta, né, no que diz respeito à oncologia, leva muito a sério essa questão do benefício. Esse benefício está baseado em evidência? Porque senão você vai entrar num dilema, você vai começar a tratar um monte de gente que não precisa, ou você vai ofertar medicamento que normalmente é tóxico, vai agregar toxicidade e efeitos colaterais, e sem falar na questão do custo envolvido no estudo, né? Então tem que ter evidência, tem que ter dado mostrando que aquele tratamento ele é efetivo e superior ao que existe atualmente, né? Então tem toda essa sistemática, né, para você utilizar, e as pessoas têm que tomar cuidado, né? Quando o ouvinte for ouvir novamente ou assistir um programa falando disso, lembra disso, olha, esse tratamento já está
já foi avaliado e aprovado em seres humanos, já foi comparado com o tratamento padrão, é superior ao tratamento padrão? Isso tudo tem que ser colocado, porque senão vai ser mais uma matéria para chamar atenção, para criar audiência, para ganhar like na internet, assim por diante. Duvidar de tudo que houve, né? Questionar tudo que houve. Nada é uma notícia só por si, né? Bom, e aí? Vou pedir para contar um conceito pro leigo, que é interessante. Em questão de tratamento de câncer, uma forma de tentar medir se o tratamento é eficiente ou não é um conceito chamado tempo de sobrevida. O quanto esse paciente vive depois que ele foi diagnosticado, né? E existem alguns conceitos, tempo livre de doença, por exemplo. Gustavo, explica um pouquinho isso para as pessoas. Certo. Acho que assim, são parâmetros, né, que essa medicina baseada em evidência utiliza, inclusive para aprovação de novos tratamentos, né? As agências regulatórias, né, aqui no Brasil, Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, o EMEA, são órgãos regulatórios que eles analisam a literatura, né, os estudos que são publicados e dependendo desses parâmetros, eles vão dizer, olha, não, esse tratamento está aprovado para essa determinada indicação. São os dois principais parâmetros. Um é a sobrevida global, né? A sobrevida global é quanto que essa pessoa vai viver a mais se ela receber aquele tratamento que está sendo avaliado. Um outro parâmetro que é importante também é a sobrevida livre de doença, né? O quanto que a pessoa vai viver sem aquela doença. E o terceiro parâmetro seria mais utilizado para aquelas situações onde a doença é incurável, que seria a sobrevida livre de progressão, né? Porque se você tem uma patologia incurável, é melhor você viver com a doença controlada. Estável. Exato. Ou você reduzir a carga tumoral, você reduz sintomas, você reduz dor e melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, a sobrevida livre de progressão seria para a indicação dessas situações de doenças incuráveis. Tá. No Brasil, quais são os tipos mais comuns de câncer em homem e mulher? Por incrível que pareça, não aparece muito, mas é o câncer de pele. Câncer de pele é assim, de longe, o mais prevalente em ambos os sexos. Você tem, especialmente assim, pele não melanoma, né? Espino celular, base celular, são neoplasias em prevalência, incidência, estão no topo, né? Por uma série de motivos, porque, querendo ou não, nosso país é um país tropical, nós temos uma incidência solar muito, muito grande, então a incidência de câncer de pele no Brasil é até elevada quando comparada com outros países. E aí depois nós temos o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens, são os mais incidentes. Então, próstata nos homens, vem aumentando, não vem aumentando? Por que é o mais prevalente? Não é que é o mais prevalente, sempre foi. Estatisticamente, 1 para cada 12 homens vai ter câncer de próstata. 1 cada 12. Porém, só que agora, no envelhecimento, esses dados aumentam. Nós estamos ficando velhos. Sedentarismo, obesidade, produtos tóxicos. Vem aumentando, sim. Tá? Como também vem aumentando o diagnóstico através dos marcadores tumorais. Hoje a gente consegue prevenir o câncer, não é bem prevenir, é fazer o diagnóstico mais cedo. Tem um marcador tumoral para câncer de próstata. Acima dos 49 anos, a gente faz regularmente 1 vez por ano. Então você consegue fazer um diagnóstico melhor. Mas o tumor varia, porque ele não tem só uma característica. Tem tumor mais agressivo, menos agressivo. Tem tumor que você fala, a pessoa vai viver 200 anos sem nada. E tem pessoa que com 6 meses já teve complicação. Tem alguns tipos de câncer que são mais fáceis de diagnosticar precocemente, outros não. O de próstata né? O de próstata é muito fácil de diagnosticar. O de próstata, algumas vezes, o que eu vejo é o seguinte, é o paciente aceitar ir ao médico, que se ele vai regularmente, o diagnóstico é fácil. A urologia, o diagnóstico é fácil. O que é difícil é a conduta.
Porque quando você tem mais de uma opção, aí você começa a ter as complicações do tratamento. Então tem que ser muito bem discutido, porque simplesmente tem complicações que algumas vezes são indesejadas. E o pior do câncer, quem passou por isso sabe a situação. Algumas vezes não é o câncer, é você, quando recebe o diagnóstico de câncer, você falar para a sua família. Esse é o pior de tudo. Dependendo do conceito, como é que você vai explicar? Então é uma situação assim extremamente difícil. Ó, eu estou com câncer, todo mundo lê, tem Google da vida, olha, a estatística fala que eu vou ficar vivo 5 anos, tá? E que o câncer em 90 dias vai progredir. Essa é a situação que a pessoa entra, tá? Algumas vezes o cara até aceita bem, aceita até o tratamento, mas ele vai ter que participar esse diagnóstico com os seus familiares. E aí a gente vê que entra em conflito. E aí precisa de suporte. Eu tenho o caso do consultório que o paciente sabe do seu diagnóstico de câncer e não fala para a família. Eles não falam. Tem alguns. São poucos, porque não é a rotina do meu consultório, mas eu tenho. Doutor Nelmer, eu vou falar para você, eu tenho experiência própria de ter diagnóstico de câncer, tá? E diagnóstico que eu tive que compartilhar com 5 filhos médicos, genro e nora médicos. São 7 médicos na família. E que todos os meus amigos tiveram uma sobrevida com o mesmo câncer em torno de 100 dias. Que a gente sabe que é um câncer agressivo. Então, essa é a dificuldade que tem. Que a hora que você vai, parece que você já está passando na João de Campos e comprando o caixão. Tá? É a situação que vive. E ele não se comporta do mesmo jeito, até pelas variações das suas células e determinados graus de pessoa. Você tem que conviver com isso, tá? E por experiência, depois que trata do câncer, você está curado, fica um fantasma na cabeça ou não? Na cabeça de todo mundo fica. Aquele fantasma que qualquer coisinha que eu tiver, pode ser câncer. Para quem é médico, entenda uma coisa, para quem é médico, você não tira o órgão todo, você faz o tratamento naquele lugar. Só que o restante do órgão continua. Você pode ter o mesmo câncer em outro lugar do órgão. Então, veja bem, você sempre tem que estar atento aos sintomas e os sinais que essa doença dá. Tá? É complicado. Agora, tem que ter cabeça. Tá? Eterno ninguém vai ser. Dr. Marco, alimentação, ainda mais no idoso. Alimentação de má qualidade, química de alimentos, seja lá o que for, contribui muito para tudo isso, além de outras doenças. Nós envelhecemos, nosso corpo envelhece, nós mudamos a fisiologia desse corpo com o passar do tempo, mas nossos hábitos muitas vezes não. Continuo fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas comidas. E aí? Qual é o impacto disso? Bom, nessa mesa nós já conversamos sobre a palavra prevenção. É preventivo. Os bons hábitos eles têm que ser cultivados desde sempre. Então, se eu tenho bons hábitos desde a minha juventude, provavelmente, possivelmente, não é uma garantia, talvez eu tenha um envelhecimento melhor. Se eu não for obeso, talvez eu tenha uma condição de saúde e envelhecimento melhor também, né? Não seria a faixa etária aí que seria um diferencial. Agora, se eu venho com uma alimentação irregular, nociva, né? Ultraprocessada, muita gordura, poucos vegetais, poucas frutas, né? Naturalmente, uma hora o organismo vai acusar, né? E é lógico, quem tem esse ritmo de alimentação vai ter uma qualidade pior de envelhecimento, dando chance para o aparecimento de doenças diversas, oncológicas, por exemplo. Então, assim, tudo cai em cima de prevenção, bons hábitos de vida, uma alimentação saudável, atividade física regular, bom horário de sono, uma vida social tranquila, evitar exagero de bebida alcoólica, né? Isso tudo é muito importante. Agora, se a gente for naquela balada de alimentação qualquer, bebida à vontade, obesidade, sedentarismo, alguma coisa de ruim vai acabar acontecendo. Vai dar ruim, né? O pessoal fala. Vai dar ruim. O pessoal fala isso. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Existe, isso já me perguntaram no consultório, que eu lembrei que você falou aí agora. Existe algum tipo de câncer que é diretamente relacionado à bebida alcoólica? Bebida alcoólica é um dos itens que você coloca no pacote de alimentação não saudável, sim, a gente sabe, e contribui para um monte de coisa.
Mas, por exemplo, se eu tomar muito álcool, vou ter câncer disso, câncer daquilo, câncer... Existe algum desse? Existe algum? Sim. Os tumores de cabeça e pescoço estão diretamente relacionados, né, ao etilismo, especialmente quando você associa etilismo com tabagismo. Aí é uma bomba relógio, né, para cabeça e pescoço. Boca, faringe, rinofaringe. Você tem também uma maior associação, o próprio hepatocarcinoma também está relacionado com uma maior incidência devido à cirrose, né? A cirrose hepática ela acaba sendo um fator de risco para o aparecimento do hepatocarcinoma. Neoplasia de pâncreas parece ter alguma relação também com o etilismo, porque você tem um estresse pancreático ali, né? Por conta do etilismo, o regime de hipertensão porta, isso tudo tem uma relação. O esôfago também tem, pela exposição direta da mucosa, né? É importante sempre a gente lembrar, né? Não só do etilismo, como também o tabagismo. O tabagismo, vamos dizer assim, não dá para falar em prevenção sem falar em tabagismo, né? 1/3 dos casos de neoplasia estão diretamente relacionados ao tabagismo, com grande vínculo com neoplasias incuráveis, né? Como câncer de pulmão, câncer de pâncreas, né? Como câncer de bexiga avançado. São situações onde a gente tem uma letalidade elevada. E hábito de vida, estilo de vida, né? Uma mudança no estilo de vida, você já tira 1/3 das neoplasias. Então é fundamental a gente ter o foco nessa questão do tabagismo e estimular, né, as pessoas, aos tabagistas, a procurarem auxílio, né, porque não é fácil, a gente sabe que é uma dependência química, a gente tem que encarar isso, né, uma dependência química, a gente tem que... Nicotina é uma substância extremamente viciante, então é importante nós abordarmos isso de uma maneira direta para que as pessoas que fumam busquem auxílio para interromper o hábito, né? Isso tudo tem que ser estimulado. E muitos anos atrás eu vi uma pesquisa de revista que dizia ser de uma universidade de renome aqui do estado de São Paulo, que comparava os vários tipos de tabaco. Cigarro de palha, fumo de rolo, cachimbo, charuto, e eles fizeram uma graduação de risco de câncer com esses diferentes tipos de tabaco. Estou falando uma coisa muito antiga, eu não sei a veracidade dessa informação. A veracidade. Então, o cigarro era o campeão. Cigarro industrializado. O cigarro industrializado, aquele que queima sozinho na hora que você põe em cima da mesa. E aí eles iam fazendo uma escala decrescente. Isso carece? Essa informação? Existe uma maior incidência, realmente vamos dizer assim, de produtos, né, que são comprovadamente cancerígenos, né, no cigarro industrializado, porque ali você tem não só o tabaco, mas você tem inúmeras substâncias químicas, né, industrializadas para aquele fim, para dar sabor, para dar constância na chama, para dar até mesmo a questão da fumaça, enfim, tem muito ali que é adicionado ao tabaco, né? O tabaco por si só é cancerígeno por algumas substâncias que existem ali componentes. O cigarro industrializado, ele além do tabaco, ele tem essas substâncias que são expostas diretamente, não só à mucosa de via aérea, como também toda a árvore bronquioalveolar, né? Então, sem falar naquilo que é inalado e começa a entrar em circulação, vai parar praticamente o ciclo do corpo todo, né? Então, o corpo todo sendo exposto a esses produtos, né? De uma maneira direta. A exemplo do cachimbo, o próprio cachimbo também, além do tabaco em si, talvez alguma coisa industrializada que tenha na sua formulação, tem a temperatura da fumaça, por exemplo. A temperatura da fumaça do cachimbo causa câncer de boca, de língua, sim, lábio, de faringe, laringe, né? Então tem muita coisa para se cuidar. Lógico, né? A prevenção, você, vou me prevenir de tudo, você vai ficar trancado em casa fazendo nada, mas evitar exageros, né? Sim. Exageros. Vale a pena falar, acho que na questão do alimentar, né? Dos alimentos processados, especialmente os ultraprocessados, que tem dados mais recentes mostrando que tem vamos dizer assim, uma relevância no que diz respeito à gênese, à formação de neoplasias de cólon reto.
né? Especialmente proteína processada, carne ultraprocessada, né? Embutidos, o bacon. Não estou falando que não é para comer, né? Isso daí, você não pode exagerar, tá todo dia ali na tua dieta, né? Você vai estar expondo todo dia o seu trato gastrointestinal, especialmente ali o cólon e reto, que é onde fica mais tempo, né? O bolo fecal vai ser formado em fezes e as fezes vão ficar ali acumuladas até você ter evacuação. Isso você fica ali horas expondo a mucosa a produtos que são tóxicos, né? Então, realmente essa questão dos produtos proteína ultraprocessada, a gente tem que tomar muito cuidado no que diz respeito à frequência na nossa alimentação. Sim. Câncer de mama. Câncer de mama é muito frequente também no Brasil e no mundo. Extremamente complexo de tratar, né? Sim. Tem muitas possibilidades no câncer de mama. E qual é o tipo de prevenção? O Dr. Guilherme falou do de próstata e o de mama. Como é que eu posso fazer uma prevenção? O câncer de mama, ele tem vamos dizer assim, uma importância enorme, né? Depois do câncer de pele, como eu disse, é a neoplasia mais incidente em mulheres. Nós observamos que existe uma ascensão, né? Uma elevação na sua incidência ao longo das últimas décadas, né? Por inúmeros fatores, né? Não só relacionado ao envelhecimento, mas também por questão de mudança de hábito das mulheres também, né? A primeira gestação ela acabou ficando um pouco mais tardia nas últimas décadas. A própria amamentação também foi retardada, né? Normalmente você tinha aí a primeira gestação na segunda década, com a amamentação na segunda década. Então, atraso disso aí para a terceira, quarta década e também uma maior exposição a hormônios, né, exógenos, né? Seja na forma da terapia de reposição hormonal, que já está comprovadamente associada a uma maior incidência de câncer de mama. Então, isso tudo vai combinando, né, num cenário que acaba aumentando a questão da obesidade também está associada com a maior incidência do câncer de mama. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento na incidência, a gente tem também o quê? Uma melhoria na capacidade de diagnóstico com, vamos dizer assim, a disseminação da mamografia, do ultrassom, né? E, em casos específicos, a ressonância. Isso traz vamos dizer assim, uma rastreabilidade, uma capacidade de rastreabilidade muito grande, né? Assim como o câncer de próstata, que você consegue rastrear com um exame simples, né? O câncer de mama também. Mamografia e ultrassom são ferramentas que, se realizadas com determinada frequência, a partir dos 40 anos, consegue fazer com que o diagnóstico seja extremamente precoce, e é quando a gente tem a chance de cura, né? Ao mesmo tempo que os dados que a gente tem, né, não só nos países aí ocidentais, mas também tem dado, até participei de um estudo aqui do interior de São Paulo, né, de registros hospitalares de câncer. Nós observamos que, além do aumento da incidência, a gente observou uma queda na mortalidade, certo? Então você está tendo mais casos, mas ao mesmo tempo, menos mulheres estão morrendo por câncer de mama. Por quê? Porque você está fazendo um diagnóstico mais precoce e você está tratando adequadamente, seja com o tratamento sistêmico ou até mesmo com bloqueio hormonal, que também ajuda muito, né? E em boa parte dos casos, né, cerca de 60% das neoplasias de mama tem alguma dependência de hormônio. Então você atua bloqueando o hormônio, que é um tratamento simples, é um comprimido que toma, né, a mulher depois de completada a cirurgia, químio, rádio. E esses tratamentos acabaram agregando muito no que diz respeito à eficácia, né, e as chances de cura. É uma doença extremamente heterogênea, né? Dentro dessa doença você tem inúmeras subdoenças, vamos dizer assim, né? Comportamentos completamente diferentes, neoplasias que são mais agressivas, neoplasias que são menos agressivas, mais indolentes. Então é importante reconhecer, né, a individualidade, né, da patologia e tratar adequadamente para que nós possamos oferecer o melhor resultado possível. O câncer de próstata não é desse jeito, né? É. É também? Também.
Tem caso de câncer Poxa. de próstata que hoje a conduta é expectante, você não faz nada, porque a progressão é tão lenta que não justifica um tratamento cirúrgico agressivo, seja por qualquer técnica que for. E eu tenho casos, inclusive, de regressão do câncer de próstata com biópsias negativas após um determinado tempo. O paciente nunca quis fazer nada, de repente ele volta, não teve, mas não, o câncer desaparece, entre aspas. Isso é registrado na literatura. Agora, a agressividade depende muito da idade. Você não pode tratar as pessoas com idades diferentes. O tratamento de uma pessoa com 45 anos de câncer de próstata e um de 75, ele é diferente. Tá? Ele não pode ser igual. Muitas vezes o tratamento é pior que a doença, que vai para a doença. Né? Até pelas sequelas do tratamento. Sim. Dr. Marco, lá no setor de cuidados paliativos, existe algum tipo de câncer mais frequente ou não? Tem algum tipo de câncer que acaba indo mais para os cuidados paliativos ou não? Existe essa divisão? Existe uma incidência diferente ou não? Lá a gente acaba atendendo de tudo, né? Aparecem vários tipos de câncer nas mais variadas situações. Acompanha a prevalência das doenças. Mama é muito comum, próstata é bastante comum, tubo digestivo a gente tem visto bastante, câncer de colo, né? E as consequências das doenças metastáticas também, né? Mas não tem assim, uma prevalência assim, que seja mais frequente, não. E no paciente idoso isso muda um pouco ou não? Essa incidência, a prevalência? Não? Próstata a gente acaba fazendo acompanhamento, às vezes, como o Dr. Grilo falou, que às vezes não merece nem um tipo mais específico de tratamento. Eventualmente a gente faz esse acompanhamento e quando tem as consequências, como as metástases, a situação é mais grave, né? E aí a gente acaba atuando de uma maneira mais direta mesmo. A gente tem visto bastante câncer de mama, em mulher idosa nem tanto, mas acho que é mais a mulher mais jovem, não é? Para doença metastática, né? Normalmente a patologia é mais agressiva nas jovens, né? Nas mulheres jovens. E está tendo mulheres, cada vez mais câncer em mulher jovem? Ou não? Ou é só o diagnóstico? Eu acredito que assim, tem estudos inclusive que compararam, né, a incidência de acordo com a faixa etária em diferentes situações de tempo. E na verdade é que assim, nós sempre tivemos neoplasias de mama em mulher jovem. Na verdade assim, a questão de décadas atrás, você não tinha opção de tratamento, né? Essas mulheres invariavelmente acabavam falecendo, né? E hoje com o recurso terapêutico você acaba salvando boa parte, né, dessas mulheres jovens e normalmente é uma situação mais dramática, né? Normalmente pega a mulher na idade produtiva, com filho pequeno. Nossa, vamos dizer assim, uma verdadeira tragédia dentro daquela família. Mas a gente sempre teve patologia em paciente mais jovem. E é um grupo, vamos dizer assim, ainda extremamente menor quando comparado, por exemplo, com mulheres com mais de 60, 70 anos. O pico da incidência ainda está na faixa de 60 anos. Tá. E o pessoal se preocupa muito quando você tem câncer, um caso de câncer na família, com relação à transmissão genética desse câncer para os filhos. Né? Isso não é para todos os cânceres, né? Nós temos cerca de 15% das neoplasias têm algum caráter de hereditariedade. 15%. O pessoal acha que é muito mais. 85% das neoplasias são chamadas esporádicas, né? Não existe relação familiar. A gente tem que sempre levar em conta a incidência da mesma patologia, tá? Dentro do contexto familiar, para tentar, a partir daí, desencadear uma investigação de câncer hereditário, né? Ou seja, perguntar, a paciente ela teve câncer de mama. Tem muitos casos de câncer na família, mas é câncer de mama? Ou eventualmente, por exemplo, câncer de mama também tem uma mutação que dá câncer de ovário. Ou seja, tem que fazer um mapeamento. Tem câncer de mama ou ovário na família? Não.
meu tio foi câncer de pulmão, foi câncer de colo. Quer dizer, aí você começa a ver que assim, as neoplasias são diferentes, né? E aí você não tem relação entre essas diferentes neoplasias num primeiro momento. Então, a primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer é se é a mesma patologia, né? O mesmo órgão comprometendo dentro da família. Aí você, tendo um caso ou mais em um familiar direto, né? Pai, mãe, irmãos, tios, você já levanta uma luz e aí já parte para uma possível investigação para doença familiar, vamos dizer assim. Sim. Tem uma declaração da doutora Lígia aqui, que ela mandou para a gente. Doutora Lígia Parreira Duarte, nossa endocrinologista. Considero de extrema importância, já foi abordado isso aqui de certa forma, de extrema importância a abordagem do aspecto da obesidade estar vinculada ao aumento de incidência de câncer, como fator causal de vários deles. Agora tem uma coisa interessante, né? Obesidade relacionada a câncer coloretal, pâncreas e fígado. Você fala assim, poxa, são aparelhos do sistema digestivo, digestório, hoje em dia, né? Mas mama, né? Para você ver como não é uma ação direta no órgão, né? É que o tecido adiposo, ele é um grande produtor periférico de estrogênio em mulheres, né? Tanto que na menopausa, quando os ovários param de funcionar, é o tecido adiposo, musculatura e adrenal que entram produzindo um pouquinho de estrogênio, tá? Então, uma mulher obesa, ela vai ter um nível de estrogênio mais alto na pós-menopausa, né? Vamos dizer assim. Então, esse estrogênio fica ali estimulando a mama, fica ali estimulando a célula mamária. Uma hora, aquele evento que eu comentei no início aparece, a célula começa a duplicar sem controle e gera uma neoplasia. Sempre a obesidade e a gordura, tá? A gordura é uma coisa mais nociva do que a gente imagina, né? Sim, sim. Para tudo, praticamente, né? Sim. O Dr. Gilberto Rodrigues, nosso médico patologista clínico, ele falou, tem sido observado um aumento de casos de carcinoma de colo de útero na nossa região, principalmente em mulheres jovens. Tem explicação isso? Isso é um fato que eu tenho observado. Alguns casos de câncer de colo de útero, e normalmente é uma patologia que é mais incidente numa faixa etária mais jovem, né? Segunda, terceira, quarta década. E é triste você constatar, porque normalmente é uma patologia difícil, né? É uma patologia com grande letalidade, né? Aquilo que eu falei, vai ceifar a vida de uma paciente extremamente produtiva, uma pessoa extremamente produtiva, com um filho pequeno, no meio de uma família. Então, é complicado. E mais triste ainda saber que é uma doença evitável, né? Você pode e tem como evitar, né? Desde que se faça Papa Nicolau adequadamente, né? É só fazer o Papa Nicolau todo ano que você pega. Antes de virar neoplasia, né? Você tem alguns eventos celulares, né, que são detectados no Papa Nicolau, e o ginecologista é capaz de intervir, né, cauteriza ou tira um fragmento pequeno e resolve ali, acaba ali o problema, né? Agora, a mulher que não faz o Papa Nicolau, ela vai estar exposta a esse risco, e quando você tem um carcinoma invasivo de colo de útero, por mais que você faça, você vai conseguir ter algum sucesso, tal, mas você tem uma grande chance de evoluir para a doença incurável, né? E a morte por câncer de colo de útero normalmente é uma morte muito difícil, não é uma morte, nunca é fácil, mas especialmente nessa situação é extremamente trágico. Tá. E a partir de que idade que é recomendável começar a fazer o Papa Nicolau? Começou a vida sexual. Papa Nicolau. Agora a gente tem também, dentro do contexto do câncer de colo de útero, nós temos as vacinas para o HPV, né, disponíveis, inclusive na rede pública, né? Então é importante as pessoas se vacinarem, né? Na rede pública as meninas, né, estão disponíveis. Os meninos ainda não têm essa disponibilidade. Os meninos eles estão mais como, vamos dizer assim, vetores, né? Eles acabam espalhando o papilomavírus, o HPV, que é, vamos dizer assim, uma das maiores causas do câncer de colo uterino. Então, primeiro ponto é vacinação, né? Segundo ponto,
a responsabilidade na vida sexual. Uso de preservativo. Se você usar preservativo, você não vai disseminar o HPV. Né? Terceiro ponto, autocuidado. Começou a vida sexual, tem que ir no ginecologista. Uma vez por ano, pelo menos, fazer o Papa Nicolau. Se fizer isso, você não vai ter neoplasia. Não tem neoplasia. É duro você ver. Eu fico extremamente... Tão fácil, né? Extremamente, assim, triste. Fico triste quando eu vejo um caso de câncer de colo de útero no consultório. Né? Porque é uma doença que você consegue evitar. Com uma coisa simples. Um exame simples. Né? E disponível. Sim. Prevenção, mais uma vez. Prevenção mais uma vez. Quando você tem sistemas de saúde públicos, que eu conheço, alguns, que você tenha o médico da família estruturado mesmo, que o médico é dono de tantos mil pacientes na sua volta. Esses pacientes são chamados em casa, recebem um telefonema, uma carta, um e-mail hoje em dia, falando, olha, você vai vir fazer Papa Nicolau, tal dia e tal hora. Então, a medicina preventiva de uma forma ativa, partindo do sistema de saúde para o paciente, não o paciente procurando o sistema de saúde, né? É uma coisa que você vê em alguns lugares isso. A Esther Moreira de Moraes, do Serviço Social, ela pergunta, existe algum alimento que é sugerido para prevenir câncer? Existe algum alimento? Acho que é o contrário, né? Evitar alimentos ruins e não tem um alimento bom para câncer, né? Eu acho que cai em cima da prevenção e do tipo de alimento. Evitar a coisa ruim. Alimentar, exato. Eu acho que todo mundo tem noção, isso é divulgado há muito tempo na mídia, né? O que é bom, o que não é, alimento ultraprocessado agora, como você falou, né? Quanto mais natural a alimentação, melhor. E a própria Esther fala uma coisa interessante, que já é uma pergunta. Incidência de câncer muda muito de acordo com o nível socioeconômico da pessoa? Não é essa a pergunta dela, mas ela fala que os alimentos mais saudáveis, os orgânicos, eles costumam ser mais caros e não é acessível a todos. Muda muito a incidência de câncer em diferentes classes socioeconômicas? Até na sua área? Na minha área, não. Não. E tem mais, salsicha é barato. Tá? Não é assim. Não muda. Tá. Não muda. A incidência, muda algumas vezes pela genética, pelo tipo de a origem da pessoa. O câncer de próstata numa pessoa oriental é mais raro. Numa pessoa de origem africana é mais comum. Tá? A estatística aqui no Brasil é 1 para 12 homens. Agora, dificilmente você pega. Em compensação, quando você pega um oriental, o câncer é mais agressivo de próstata do que se fosse numa pessoa ocidental. Tem essas variações. Muita coisa interferindo no surgimento e no andamento da doença, né? Tem. Tem coisas que estão fora do nosso controle, mas tem coisas que estão sob o nosso controle. Essa doença é o seguinte, prevenção e respeito à doença. Mais nada. Prevenção e o respeito. restante, até pouco tempo atrás, todo mundo estava tomando refrigerante com adoçante. Agora falaram que adoçante dá câncer. Sim. As coisas vão mudando conforme as tecnologias aparecem. Tá? Então, há um tempo atrás, beber vinho era bom para ajudar a prevenir câncer. Agora o álcool provoca câncer. Então, entenda uma coisa, as coisas são dinâmicas. O que era há 20 anos atrás não é hoje. A medicina é dinâmica. E com relação a alimentos, isso é uma coisa interessante, né? Falando especialmente do câncer, mas isso serve para várias doenças, que nem infarto, por exemplo. Vários alimentos conhecidos, um dia ele é vilão, outro é mocinho, outro dia é vilão, outro é mocinho. Um dia eu posso tomar café, depois eu posso tomar café. O ovo já foi bandido e já foi mocinho, né, nesse filme. E aí, tem também, além do conhecimento técnico-científico, das tecnologias novas, deve ter um pouquinho de opinião de conflitos de interesse, mídia interessada nesse tipo de assunto. Deve ter, né? E a dinâmica vai mudando. Nós vamos entrar numa situação de produção de alimento. Tem que usar mais produto defensivo agrícola. Isso vai acabar acontecendo.
Então, talvez daqui 10 anos, nós vamos estar discutindo o seguinte: qual comida que você está comendo, em qual país que está dando mais câncer? Não vai mudar, isso aí não tem como retroagir. E já teve uma discussão muito grande sobre, e essa conversa parece que parou na mídia, os alimentos transgênicos, né? Isso aí é cancerígeno, falaram um monte. Mas assim, essa conversa parou, ninguém mostrou nada objetivamente, né? Deu uma baixa, Teve um momento de auge aí no caso, né? Teve, né? Isso, teve. Bom, isso aí. O que mais? Algo a mais acrescentar para quem está ouvindo? Alguma coisa de interesse público, de esclarecimento? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode até deixar esse canal aqui aberto. Se alguém quiser alguma informação a mais, manda por e-mail e que a gente pode responder até no e-mail. Com certeza. Como são colegas, são médicos aqui da Unimed Rio Claro, chegou aqui a pergunta, o que for mais capacitado responde. Isso a gente sempre colocou à disposição. Esse produto que nós temos hoje, ele é um produto informativo. Ele não vai ensinar ninguém a tratar a doença, mas nós podemos fazer aquele papel social nosso, que é de informar as pessoas na concepção de nós como médicos, como é que a gente vê a situação. É o objetivo desse programa, né? Esclarecer e levar uma informação útil para a comunidade. Doutor Marco, tem uma pergunta que me enviaram aqui agora. O câncer ele compromete o órgão atingido por si só e também isso traz vários problemas psicológicos. E como é que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? Como é que vocês tratam esses problemas psicológicos ou psiquiátricos criados pelo câncer lá no serviço paliativo? Dentro da equipe de cuidados paliativos, nós contamos com o trabalho de uma psicóloga que sempre acompanha os casos, dando suporte para o paciente, para a família. Casos onde a demanda é um pouco maior, a gente conta com o pessoal da psiquiatria, né? E a gente procura estar sempre próximo dos familiares do paciente. Acho que é a melhor maneira de se mostrar presente, de passar segurança para eles. Tem uma coisa... Esse é um ponto muito importante na questão da abordagem multidisciplinar, né? No tratamento e na abordagem do paciente com câncer, das famílias, né? A questão não só do envolvimento da psicologia, mas a gente tem a questão do envolvimento da própria enfermagem, a questão do envolvimento da farmácia, a preparação e manejo das medicações, na fono e físio, na reabilitação dos pacientes. Então, realmente, essa questão do envolvimento da equipe toda, da equipe multidisciplinar, torna realmente um tratamento muito mais eficaz e muito mais humanizado. O acolhimento diminui o sofrimento, né? Sim. E uma última pergunta aqui que mandaram, que essa é interessante. Na juventude está tendo muito a moda de você, para não fumar, falando que o cigarro é muito prejudicial para a saúde, eles estão partindo para o narguile e para o cigarro eletrônico. O que vocês têm a dizer sobre isso? Volta a fumar. Volta a fumar. Melhora o cigarro. Óbvio que é péssimo o cigarro, mas isso aqui é porcaria. Farinha do mesmo saco. Ou pior. Pior. Bem pior. Bem pior. Narguile, cigarro eletrônico, gente, é porcaria. É o recado aqui dos nossos especialistas, sim? Sim. Fuma que vai sofrer menos. Câncer de pulmão, às vezes dá para tratar. O cigarro eletrônico, na verdade, ele foi desenvolvido para tentar tirar a dependência química da nicotina. Né? Você só ofertar a nicotina para você desmamar e usar aquilo temporariamente, né? Isso no princípio, né? do seu desenvolvimento. E agora virou uma segunda indústria, né? Porque, na verdade, a nicotina ela é extremamente viciante, né? A pessoa começa a usar e começa a virar mais um dependente químico, né? E já está mais do que comprovado, essas substâncias também têm efeito nocivo, então é uma questão de tempo para a gente colher os problemas, né, desses hábitos. Sim. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês, a conversa extremamente útil, né, um aprendizado para todos nós, e eu espero que vocês tenham aproveitado também, eu espero que
Tenho esclarecido muitas dúvidas de vocês. Como o Dr. Grilo falou, que fique um canal aberto para vocês tirarem as dúvidas, porque isso aqui é um produto de utilidade para a comunidade. Agradeço a todos. E se for o caso, se tiverem muitas perguntas, podemos voltar, ué. Também. Sim. Tá? A gente está à disposição. Se for o caso, continuar falando do mesmo assunto. Se for Porque a informação é muito mais importante do que algumas vezes o tratamento. Isso contribui, né, para a conscientização e divulgação do problema. Sim. Eu tinha esquecido de um detalhe aqui. O pessoal de vez em quando puxa minha orelha. Façam comentários, tá? No YouTube. Tirem suas dúvidas, façam comentários, dê joinha, tá? E obrigado por assistir o nosso terceiro programa, Questão de Saúde. Podcasts da Unimed Rio Claro. Obrigado.